Bom dia, pessoal. Eu estou aqui a pedido da uma das ligas acadêmicas da UFAL, a Liga de Estudos de Direito Civil e Processo Civil, para a gente conversar um pouquinho sobre o direito contratual, ou melhor, o direito obrigacional, mas numa perspectiva bem específica. A perspectiva que me pediram para tratar hoje aqui diz respeito à formação do vínculo contratual e as consequências do encerramento abrupto desse vínculo, seria a responsabilidade pré-contratual. E o que acontece após o pagamento, após o implemento da obrigação, em relação a eventuais responsabilidades que perduram, mesmo depois de encerrado ou cumprindo aquilo que foi acordado entre as partes, seria responsabilidade pós-contratual. Tá? O que acaba acontecendo? A gente tem dois recortes desse assunto na graduação. Ou esse assunto na graduação é visto num semestre, todo o livro de contratos, como acontece na UFAL, a gente tem que falar de teoria geral e de contratos em espécie, ou como acontece em algumas outras faculdades, que você só vê teoria geral. Contratos em espécie é uma matéria à parte, é uma matéria eletiva, que você decide se você vai cursar ou não cursar. Cada um desses formatos tem vantagens e desvantagens, mas me referindo especificamente para a realidade da UFAL, qual é a dificuldade? É que eu não consigo aprofundar com vocês temas sobre a parte geral dos contratos, porque eu preciso passear pelos contratos em espécie e deixar uma noção com vocês. Se eu volto no tempo, e volto muito no tempo, para antes do Código de 16, tá? Para o início da discussão da codificação no Brasil, o que é que eu quero chamar a atenção? Nesse período, as pessoas costumam raciocinar o seguinte: ó, antes de eu celebrar o contrato e depois que teve o pagamento do contrato, eu não tenho obrigação nenhuma com o outro contratante. As minhas obrigações nascem no início da formação do vínculo negocial e depois do pagamento, eu não tenho mais obrigação nenhuma com essa pessoa. As pessoas raciocinavam que todos os deveres decorrentes de uma relação negocial decorriam ou tinham como fonte a vontade do contratante que manifestou consenso e aceitou celebrar o negócio da forma como foi proposta, por exemplo. Mas o que é que a gente percebe? Que quando a gente está numa relação obrigacional, a relação obrigacional tem deveres cuja fonte é a vontade, mas tem deveres que decorrem da aplicação de normas, que eu vou chamar aqui para vocês, na linguagem que o professor Paulo Lobo usa, de deveres gerais de conduta. Então, a gente não vai olhar o contrato como se ele fosse uma fotografia daquele momento onde as pessoas deram as mãos e apertaram as mãos e disseram assim, negócio fechado. A gente vai entender o contrato como uma sequência de atos, tá certo? E como se fosse um processo. E nessa perspectiva de obrigação como processo, a primeira sugestão de leitura para vocês seria o texto do professor Clóvis do Couto e Silva, um texto clássico no Brasil. Foi reeditado pela FGV, vocês conseguem encontrar ele facilmente, que traz para mim a primeira mudança de paradigma em relação ao direito obrigacional na nossa experiência jurídica aqui brasileira. Por quê? Porque muita gente lida com quem está do outro lado do contrato como se fosse um inimigo, como se fosse alguém que você vai tentar enganar, que você vai tentar subjugar, porque senão você não vai ter possibilidade de ser bem-sucedido no negócio. Muitas pessoas entendem o contrato como se fosse uma relação de perde e ganha. Para eu lucrar, o outro vai ter que perder. Eu vou conseguir contratar para subjugar os interesses do outro, as minhas vontades, os meus interesses no meu benefício. Não é assim que funciona. O professor Clóvis, no texto dele, quando ele fala sobre obrigação como um processo, ele vai trabalhar o contrato como um espaço de cooperação. O que é que eu posso fazer para trabalhar com o outro contratante para que, ao final desse negócio, as duas partes consigam a maior quantidade de ganhos possível em relação a esse assunto? Perceberam onde eu quero chegar? Tá certo? Então, aqui a gente já muda de paradigma, porque do outro lado eu não tenho inimigo. Do outro lado eu tenho alguém que vai colaborar comigo e vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para maximizar as minhas vantagens e também as vantagens dele. Quanto melhor for o contrato para mim, mais interesse eu vou ter em ficar no contrato, e quanto mais eu ficar no contrato e cumprir com aquilo que eu me obriguei, melhor para a outra parte que está negociando comigo. Tá? Pessoal, isso fica mais evidente no Brasil a partir de 88, quando a gente começa na Constituição a falar sobre solidariedade social, falar sobre função social,
a redução das desigualdades. Quando a gente vai levar em consideração que no artigo 170 da Constituição, quando o legislador trata da iniciativa privada, ele diz que a iniciativa privada deve obedecer uma série de princípios, desde a proteção ao meio ambiente à defesa do consumidor. E isso mostra que, nas relações negociais, a gente tem um componente ético. Esse componente ético está relacionado à proteção dos interesses existenciais de quem está no contrato. Eu costumava dizer na sala, para os que já passaram pelo 5º período, que o contrato deve servir às pessoas, e não as pessoas servirem ao contrato. Então, quando a gente começa a discutir responsabilidade contratual, eu acho que tem uma primeira pergunta que precisa ser colocada aqui para vocês. A pergunta é a seguinte: em que momento a gente passa a ter condições de exigir da outra pessoa que está no contrato com você que ela tenha deveres a cumprir? Ou seja, quando é que o exercício da sua autonomia privada coloca você numa situação de se sujeitar aos interesses da outra pessoa? A gente tem que levar em consideração, pessoal, que esse tema nos livros aparece com o nome de momento da formação do contrato. E a gente, para separar o mundo dos fatos do mundo do direito, costuma utilizar como ponto de partida para o mundo jurídico o consenso. A gente tem que lembrar que oferta ou proposta e aceitação são atos unilaterais. A proposta só obriga o proponente em relação aos termos dela, mas se eu faço uma proposta para você, você não é obrigado a aceitar. Porém, se eu faço a proposta para você e você decide aceitar, pacta sunt servanda, desde que a proposta que você aceitou tenha sido aceita de modo puro e simples, sem você acrescentar nada além daquilo que foi oferecido a você no primeiro lugar. Pessoal, nesse momento que eu estou discutindo com vocês os princípios clássicos do contrato, de autonomia, de obrigatoriedade, preciso lembrar vocês que a gente só tinha, valendo no direito brasileiro, o Código de Defesa do Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor. Por que isso é importante? A partir da década de 90, a gente tem uma bifurcação. A gente tem contratos regidos pelo Código Civil, a gente tem contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. E a lógica de proteção desses contratos não é a mesma, tá? Então, o que é que a gente tem que levar em consideração? É que existem contratos que você vai comprar alguma coisa com necessidade sua, existem contratos para finalidade empresarial, existem contratos que vão perdurar no tempo, existem contratos que vão ser instantâneos. A lógica que a gente conversou nas aulas da graduação é que, na fase inicial, pré-contratual, que alguns chamam de tratativas, que alguns chamam de negociações preliminares, a regra, entre aspas, é da irresponsabilidade. A regra é que você vai usar essa fase para você colher informações, para você analisar os diversos cenários, para você verificar se é exatamente aquilo que você quer, para você refletir um pouco. E durante esse período de contato social, vejam que eu usei a palavra contato, não usei a palavra contrato. Nesse período de contato social, onde você está apenas buscando informações sobre o que está sendo oferecido para você ou sobre o que é que você precisa fazer para adquirir o que você precisa, você poderia, a qualquer momento, no exercício da sua autonomia, desistir daquela negociação sem que isso gere nenhuma consequência para você. Na sala de aula, eu gosto de dar o exemplo de você entrar numa loja, provar alguns pares de sapatos, dar um trabalho danado para o vendedor, que ele tem que buscar o sapato no almoxarifado, lá no estoque da loja, e no final você decide não levar nada e você sai da loja e está tudo bem. Mas, pessoal, imagine a situação de uma empresa aqui em Maceió que trabalha com turismo. Por conta do interesse de pessoas virem aqui para a cidade, esse negócio começou a ficar muito lucrativo. Essa empresa teve que contratar mais funcionários, teve que contratar outra sede para poder receber as pessoas. É uma empresa de receptivo, mas é uma empresa familiar de receptivo local aqui, que já está em 10, 12 anos no mercado aqui em Maceió. É aquela empresa que trabalha muito na época do verão e na época do inverno os negócios ficam mais devagar. Mas imagine que, como o interesse por Maceió como destino turístico cresceu muito, um grupo internacional ou uma empresa de porte nacional se interessou em começar a oferecer o mesmo serviço em Maceió. Duas possibilidades. Começar do zero.
escolher um local, montar uma sede, contratar pessoal, treinar pessoal. E isso tem um obstáculo. Você não é conhecido do mercado, você não sabe como é que o mercado funciona, você não tem a expertise, a experiência do dia a dia do negócio, que vai fazer com que o seu investimento demore um pouco a decolar, porque você demore um pouco a retirar lucro daquela atividade nova. Às vezes é mais fácil você procurar alguém já estabelecido e você fazer uma proposta de aquisição, de você assumir o controle acionário da empresa, de você virar sócio daquela empresa, porque você aproveita o aporte de capital de quem vem de fora com a expertise de quem tem lá dentro, tá? Então, no campo do direito empresarial, é muito comum você estar diante de situações de fusão e aquisição de empresas, certo? A aquisição, você simplesmente vai lá e compra o controle acionário, aquilo se torna seu. Na fusão, você unifica dois grupos diferentes e vai trazer um negócio melhor, um negócio com mais características. Só que esses contratos são complexos. Eu não estou falando de você ir na loja, escolher a cor do sapato, escolher o tamanho, calçar, ver se vai ficar bom ou não e perguntar como é que é o preço. Se eu sou o diretor jurídico, se eu sou advogado da empresa de fora, que vem da Bahia, que vem de São Paulo, que vem do Rio Grande do Sul, que está acostumado a oferecer transfer executivo, passeios turísticos, e decido que vou começar uma atividade em Maceió, eu primeiro preciso saber quantos funcionários a empresa em Maceió tem, se tem alguma reclamação trabalhista em relação a esses funcionários, se essa empresa está com os impostos em dia, se a sede da empresa é própria, se a documentação em relação à sede está tudo ok, como é que é o contrato social dessa empresa, como é que está a obrigação dos sócios para a empresa e da empresa para com os sócios, tá? Eu preciso saber como é que tá os equipamentos ou os bens que integram essa empresa, quantos carros a empresa tem, se esses carros estão quitados, se eles não estão quitados, quantas parcelas faltam pagar, qual é o valor de cada carro, se esses carros têm seguro ou não. E ó, eu só estou mencionando para vocês aquilo que é mais evidente. Tem outras informações que também são necessárias. Por exemplo, se você precisa ter licença do poder público para você exercer essa atividade turística, se você tem contratos de parceria em determinadas praias de Maceió para poder levar os turistas para aquele lugar, se você tem alguma parceria com um hotel específico, tá, para poder você ir captar os clientes naquele local. E, pessoal, às vezes, as fases da tratativa, da negociação preliminar, elas se arrastam por meses. Eu já acompanhei contratos que demoraram mais de um ano para que a gente pudesse terminar a fase das tratativas. E, pessoal, durante essa fase que eu vou chamar para vocês de coleta de informação, existem despesas. Eu tenho que viajar de São Paulo para Maceió com o meu contador para verificar a contabilidade da empresa. Eu preciso contratar um despachante para ir no cartório para poder verificar como é que está a situação dos imóveis. Eu preciso que esse despachante vá ao Detran para pegar a documentação dos carros, para ver se tem algum gravame, para ver se tem alguma multa, como é que está a situação. Porque veja só, eu não quero, depois que eu adquirir o negócio, ser surpreendido com, por exemplo, 20 ações trabalhistas de ex-guias da empresa que não estão satisfeitos com o recebimento deles. Eu não quero ficar surpreendido com várias multas que os carros da empresa receberam, ou perceber que os carros da empresa que eu achava que estavam em ótimo estado de conservação, na verdade, não receberam a manutenção adequada. E aí, pessoal, muitos professores, e no jargão do dia a dia da relação empresarial, se costuma chamar isso de due diligence. Na verdade, o que eu vou fazer é uma auditoria, eu vou fazer um levantamento. Eu vou analisar se tudo aquilo que o dono da empresa, que vai ser o vendedor, o alienante daquelas cotas, está dizendo, efetivamente acontece. E, pessoal, quando eu vou decidir o preço que eu vou oferecer e a forma de pagamento, eu levo em consideração, basicamente, as informações que foram entregues para mim, para eu poder me basear nelas para definir o tamanho do negócio. E se aquele negócio é realmente aquilo que eu pensava ou não. Perceberam a situação? Então, durante as fases das tratativas e dessa coleta de informações, eu posso chegar à conclusão que o negócio é bom, é até melhor do que eu pensava, tá certo? E aí eu posso fazer um ajuste no preço e chegar mais perto do preço que o dono está interessado em vender,
Ou eu posso entender o oposto. Olha, se tivesse tudo certo, eu já estava pagando muito. E agora, vendo a documentação, vendo a situação, eu estou percebendo que isso não é tão bom assim como eu pensava. Agora, imagine se o negócio não era o que eu pensava e a situação está tão difícil do negócio, é melhor parar por aqui. É melhor eu não prosseguir. Só que imagine que a minha decisão de não prosseguir, ou de parar por aqui, ela vem depois de meses de negociação, depois de várias reuniões, depois de discussão de preço. E, pessoal, depois de eu ter feito uma série de gastos durante essas reuniões. E aí vem a tese que eu coloquei para vocês de que no exercício da autonomia privada, eu posso decidir levar o contrato adiante e fechar negócio ou parar por aqui. E se eu paro por aqui, não tem nenhuma consequência para mim, porque a fase das tratativas é a fase que antecede o contrato, então eu só tenho obrigações do contrato em diante. Na fase das tratativas, eu não tenho obrigações a cumprir. A gente já venceu essa etapa. E hoje se raciocina, a partir da dicção do artigo 422 do Código Civil, que as partes devem observar deveres gerais de boa-fé, e dentro da ideia de boa-fé aparece lealdade e aparece confiança, desde o momento do início das tratativas, desde o primeiro contato social. O contrato é como se fosse um crescente. Você vai entrando em contato, você vai conversando, você vai trocando informações, se faz uma proposta, tem uma contraproposta, você começa a minutar documentos e você finalmente assina o contrato. Em todo esse período, você precisa agir de modo leal para com o outro. Isso significa dizer que você não pode só negar informações, você não pode omitir informações. Bom, mas aí tem um problema, mano. Veja bem. Tem uma empresa que, em tese, é minha concorrente. Eu estou aqui em Maceió trabalhando com turismo receptivo, estou sozinho no mercado, mas cresceu muito o número de voos para Maceió, tem muito turista aqui. Eu tive que aumentar o meu negócio, mas eu não estou dando conta. E, de repente, eu descubro que tem uma grande empresa que trabalha diretamente concorrendo comigo em outras cidades, que vai se instalar aqui em Maceió. E, para minha surpresa, essa empresa preferiu, em vez de se instalar em Maceió, comprar o meu negócio. Ok. Aí eles estão querendo ter acesso às minhas informações para ver se aquilo que eu estou dizendo é verdade, para poder fazer uma proposta definitiva e ficar com o meu negócio. Mas, Jéssica, e se eles não quiserem ficar com o meu negócio no final? Eles já tiveram acesso à minha contabilidade, eles já sabem quantos funcionários eu tenho, eles já sabem quanto é que eu pago a cada funcionário, eles sabem qual é o tipo de demanda que eu tenho na Justiça do Trabalho, quais são os hotéis que são os meus parceiros. E essas informações fazem parte da estratégia do meu negócio. Se o meu rival tem acesso a essas informações, ele pode me prejudicar e pode me prejudicar muito. Além disso, veja bem, eu posso estar diante de uma situação em que a reputação do negócio aqui de Maceió pode ser melhor do que a reputação do negócio que vem de fora. Isso é muito comum no mercado educacional. Você tem, por exemplo, grandes grupos educacionais que estão comprando faculdades Brasil afora. Você tem grandes grupos na área da saúde que estão comprando hospitais em todo o Brasil. Esses grupos têm ações na Bolsa de Valores. E quanto mais unidades educacionais, unidades de saúde esses grupos têm, maior é o interesse de comercializar as ações na Bolsa. Mas o que acaba acontecendo é que você pega escolas e você pega clínicas e hospitais que são reconhecidas como de excelência, e na hora que elas são absorvidas por um grupo grande desse, o grupo, mais ou menos, que planifica as suas unidades, troca a rotina de pessoal, troca a rotina de pagamento, troca a rotina de fornecedores, para padronizar aquilo no Brasil todo. E, em geral, o serviço cai de qualidade. Então, imagine, dona Mariana, que você está acostumada a mandar seus filhos para uma escola X, que é a melhor escola para você naquela região, que tem professores que são professores reconhecidos, e de repente você ouve na imprensa a notícia que o grupo educacional que veio da China está querendo comprar a escola onde seus filhos estão estudando. Você começa a dizer o seguinte: bom, depois que esse grupo chinês entrar aqui,
vai colocar os professores para fora, vai contratar professores mais baratos, vai trocar o material escolar, não vai mais investir em nada. Está na hora de tirar os meus filhos dessa escola. Eu vou logo embora daqui enquanto não estragou tudo de vez. Aí, Mariana, 4 meses depois, as negociações são abandonadas, a escola local não é vendida ao grupo chinês, mas olha o prejuízo para a reputação dela, só por conta da informação que ela estava em processo de negociação para ser vendida. Por que eu estou colocando isso para vocês? Eu não sei quanto tempo vai durar as negociações preliminares, mas para deixar as pessoas mais confortáveis, pode ser que, ao longo das negociações, eu vá fazendo ajustes prévios, vá estabelecendo determinadas obrigações para ambas as partes, tá? Para proteger os seus interesses. Pessoal, quando você está no campo da negociação contratual, você precisa tutelar as legítimas expectativas que as partes vão construindo no período que antecede a formação do vínculo, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, Mariana, dizer que enquanto estou discutindo a venda ou não da minha unidade escolar ou do meu hospital para o grupo X, a gente vai estabelecer uma cláusula de confidencialidade, que ninguém vai poder comunicar isso para a imprensa. E se o negócio não der certo, ninguém vai saber que algum dia foram feitas reuniões discutindo a possibilidade daquele negócio ser vendido ou não. Eu posso estabelecer que as informações que vão ser compartilhadas, Tiago, para poder verificar o valor daquele negócio, não vão ser usadas, porque se o negócio não for fechado, vai ter que ter uma cláusula de não concorrência. O grupo que não fechou o negócio, durante um certo período de tempo, não vai poder explorar a mesma atividade que eu exploro, justamente para que ele não tenha uma vantagem competitiva tendo acesso às informações que eu tenho. Eu posso estabelecer que informações vão ser passadas antes, na fase das negociações, e que informações são sensíveis e só vão ser repassadas depois que o contrato estiver fechado. Eu posso estabelecer que se as informações que vão ser entregues após o negócio não corresponderem às declarações durante as negociações, vai haver multa, vai haver um recálculo do valor do negócio. Muitas vezes, pessoal, a gente faz contratos quando a gente estabelece um valor, que é um valor incontroverso, e um valor que só vai ser pago a quem está saindo do negócio se as informações que ele deu durante as negociações forem confirmadas. Então, imagine que o negócio vale 40 mil, a pessoa vai receber 15, 16 mil quando sai do negócio, na hora da assinatura do contrato, mas o resto do pagamento vai ser condicionado a datas no futuro, tão logo as informações que foram repassadas durante as negociações forem confirmadas. Ou, se for uma pendência judicial, o valor vai ficar como se fosse uma caução, esperando a decisão do juiz sobre aquele caso. Por exemplo, olha, eu recebi uma autuação aqui, a minha empresa está devendo uma multa de 2 milhões de reais, mas o meu jurídico disse que essa multa é indevida. Ok, então a gente vai fazer o seguinte, você acha que a sua empresa vale X mais 2 milhões. Eu acho que sua empresa só vale X, não vale os 2 milhões que a gente vai ser condenado a pagar a multa. A gente pega esses 2 milhões, deixa numa conta e vamos esperar o processo terminar. Se o processo terminar e tiver que pagar a multa, quem vende não recebe mais nada. Mas se o processo for desenrolar como o jurídico que está assessorando imagina que vai acontecer, aí você vai entregar o dinheiro para mim, na data posterior. Pessoal, o Gustavo está pedindo, ele chega a usar uma expressão que ele chama de formação progressiva do contrato, tá? Dizendo que durante as tratativas, a gente está vivendo um mundo cada vez mais complexo. E quando você vai comprar um negócio, além de você saber sobre o negócio, você tem que saber sobre infração ambiental, observância de regras administrativas, observância de regras de concorrência, tá certo? E essa complexidade faz com que seja necessário você estabelecendo microajustes, pequenos contratos, antes de você celebrar o contrato que foi aquilo que trouxe você para aquela mesma negociação. E ó, eu não quero que vocês confundam esses pequenos ajustes com o chamado contrato preliminar. Vamos entender uma coisa. Você pode simplesmente fazer uma oferta, outra pessoa aceitar, já acabou as tratativas e você já está no contrato definitivo. A gente pode ter a fase das negociações ou não.
A gente pode ter uma fase de negociação que demore minutos, e a gente pode ter uma fase de negociação que demore meses ou anos para acontecer. Vai depender do tamanho do negócio. Eu não estou comprando uma coxinha de galinha, eu estou comprando um carro, eu estou comprando um shopping center, eu estou comprando a participação acionária numa empresa. Eu posso comprar a participação acionária e ser minoritário no primeiro ano e fazer um acordo de opção de compra para 2 anos depois eu virar o sócio majoritário ou comprar 100% das cotas de quem hoje é o verdadeiro dono da empresa, tá? Eu posso entrar na sociedade e depois criar uma nova empresa que vai absorver a sociedade que eu entrei. Você tem N possibilidades e você pode fazer tudo que não for proibido. Então, eu preciso separar o contrato preliminar desses ajustes que eu estou fazendo na fase das negociações. O contrato preliminar, pessoal, ele é um contrato definitivo, que obriga você, no futuro, a fazer outro contrato, certo? Então, tudo que é essencial para o contrato definitivo, exceto em relação à forma, está no contrato preliminar. Mas eu posso fazer só uma cláusula de confidencialidade. Eu posso fazer só uma cláusula, um termo de não concorrência, tá? E posso fazer uma cláusula de confidencialidade apenas durante as negociações. Eu posso fazer uma cláusula de não concorrência que vai durar por 2 anos se aquelas negociações não forem para frente. Isso vai depender do tamanho do negócio, da conveniência das pessoas envolvidas, tá certo? E, pessoal, muitas vezes, a propositura desses tipos de cláusula, só a negociação do que vai ter nesses microajustes vai demandar alguns meses. Talvez a cláusula mais famosa nesse período seja a cláusula de confidencialidade, tá certo? Um NDA na linguagem americana, tá certo? Um No Disclosure Act, em outras palavras. Eu vou fazer um termo, negócio, um ajuste contratual, onde vendedor e comprador se comprometem a não divulgar o que estão discutindo. Mas eles também se comprometem que os contadores que trabalham para eles, os advogados que trabalham para ele e todos os funcionários que vão atuar naquela negociação também estão sujeitas a essas informações. Eles se comprometem a não repassar dados sensíveis da negociação enquanto não for estritamente necessário e apenas para as pessoas que precisarem saber aquela informação, tá? E aí, pessoal, qual é a consequência de descumprir um ajuste como esse? É aqui que a gente precisa chegar. Mas vamos andando um pouquinho. Então, eu falei para vocês que, deixa eu fazer um resumo até esse ponto. A minha pergunta inicial foi: a partir de que momento eu tenho uma relação negocial com força obrigatória? A partir de que momento tem direitos e deveres que eu posso exigir do outro porque ele exerceu autonomia negocial e concordou comigo? Eu disse a vocês que isso acontece a partir do consenso. Proposta, aceitação, contrato. Só que antes de você aceitar a proposta, eu preciso tutelar os seus legítimos interesses ou as suas expectativas. Essa fase onde você tutela as expectativas é a fase das negociações preliminares. Pessoal, normalmente você negocia, você discute e depois você começa a fazer minutas. Olha, eu acho que o contrato que a gente está discutindo devia ser dessa forma. E muitas vezes, dúvidas que ninguém nem imaginava na hora que você estava na mesa conversando, discutindo, aparecem quando os advogados são chamados para redigir o que as pessoas estão conversando. Essa fase de elaboração de minutas é uma fase que alguns chamam de pontuação, tá certo? Mas ainda está dentro das negociações preliminares. Pessoal, eu posso dizer para você o seguinte: essa fase de negociação é uma fase que tem muita variável, tem bastante incerteza. Às vezes, os advogados trabalham pelo risco, ficam meses negociando e vão ser pagos se o contrato for celebrado. Se não for celebrado, paciência, certo? Você trabalhou, você assessorou e você não vai receber nada. E aí, quando você se sente prejudicado, porque acha que a outra pessoa não colaborou com você, a outra pessoa omitiu informações, a outra pessoa quebrou a confiança que você estabeleceu que aquele negócio ia chegar ao final, a gente está no que se chama responsabilidade pré-contratual. Mas eu já expliquei para vocês qual é a regra geral do Código Civil. Em princípio, você está autorizado pela sua liberdade de contratar. Você pode desistir do negócio e não tem problema. A não ser que o exercício da sua liberdade de não querer contratar seja abusivo. Você tenha exagerado.
você tenha decidido sair de uma negociação de modo arbitrário, sem qualquer tipo de justificativa. Se isso acontecer, pessoal, a gente vai utilizar uma construção que remonta a 1860, do Ihering. O Ihering trabalhava uma expressão que até hoje a gente usa, que se chama culpa in contraendo. A culpa in contraendo, na hipótese criada por Ihering, acontece quando você tem uma ruptura imotivada das negociações. Traduzindo, tem comportamento abusivo, o exercício disfuncional de um direito. Você apresenta um comportamento contraditório. Tudo que você fez nos últimos meses, enquanto estava na negociação, mostrava que você queria fechar o negócio. Você alimentava a esperança no outro lado que a sua vontade era séria. Afinal de contas, você pediu que ele preparasse relatórios, você pediu que ele viajasse para reuniões, você fez uma proposta de preço, você apresentou uma minuta e, de repente, sem que outra parte tenha feito nada que não fosse esperado dela, sem que tivesse acontecido nenhuma alteração naquela situação, você disse que não quer mais brincar, que não quer mais fazer o contrato. Agora imagine, e eu já passei por isso na minha vida profissional algumas vezes, negócios que são negócios de família, e a pessoa que toma conta do negócio falece, deixa esposa e filhos. A esposa nunca se meteu no negócio, os filhos foram para outras áreas. Imagine, por exemplo, uma fazenda que os filhos são médicos, são psicólogos e nunca colocaram os pés na fazenda. Imagine que a sua mãe é empresária, mas o seu pai é professor e ele não entende nada do negócio gerido pela esposa. Aí o que é que acontece? Aí você decide que precisa vender o negócio para que ele não quebre, porque ninguém sabe mexer naquilo. E tem 3, 4 pessoas interessadas em comprar o negócio da sua família. Você começa a fazer a negociação com um, e quanto mais você avança naquela negociação, você vai descartando os outros. Imagine que essa pessoa que está tentando negociar com você, desde o início, não tinha nenhuma intenção de fechar o negócio, mas ele queria impedir que os outros concorrentes deles adquirissem aquilo que você está vendendo. Pessoal, numa situação dessa, você não pode dizer que, de modo livre e sem nenhuma consequência, você vai colocar o pé para fora da negociação e que você não vai ter consequências. Seu comportamento é abusivo. E seu comportamento é abusivo, você deve ser responsabilizado. E essa responsabilidade é uma responsabilidade pré-contratual. Pessoal, mas se o juiz entender que é caso de responsabilização, de que tipo de responsabilização a gente está falando? Vê só, o meu negócio, eu estou oferecendo para você. Se eu vender um negócio para você, eu vou ganhar 2 milhões de reais. Só que durante as negociações, eu já gastei mais de 60 mil reais contratando contador, preparando o relatório, regularizando documentos, tá? Pagando impostos atrasados, para tudo ficar redondinho para que você possa comprar. Você fez uma série de exigências para comprar o negócio e eu comecei a cumprir as exigências. Finalmente, eu comprei as exigências todas. E quando eu pergunto a você quando é que a gente vai assinar o contrato para receber o dinheiro, você diz que pensando melhor, prefere não fechar o negócio. E aí, o juiz entende que a sua tentativa de retirada da mesma negociação foi abusiva, que essa ruptura é imotivada, que eu fiz tudo o que se esperava na negociação, que eu colaborei para fechar o negócio, e que não há razão justa, razoável, leal, baseada na confiança, que justifique você interromper a negociação. Logo, você pode interromper a negociação. Ninguém vai obrigar você a contratar. Mas você vai ter que me indenizar pelo prejuízo que eu sofri. Mas de que prejuízo nós estamos falando, Jaciele, Kilder e Bruno? Do prejuízo daquele dinheiro que eu gastei durante as negociações, 40, 50, 60 mil, ou dos 2 milhões que eu esperava ganhar com o negócio? Pessoal, esse é um dos pontos mais controvertidos até hoje da chamada
teoria da responsabilidade contratual. Há uma diferença entre interesse contratual positivo e interesse contratual negativo. A gente tem grandes trabalhos sobre esse assunto, mas por todos em português. Eu vou citar para vocês o trabalho do professor Paulo Mota Pinto, professor que tem 2 volumes bem extensos, tratando apenas desse assunto. É o trabalho de doutoramento dele. Como regra geral, quando o juiz entende que a responsabilidade deve ser configurada, prevalece o entendimento que a indenização devida para esses casos abrange apenas o interesse negativo. O que seria interesse negativo? Seria a recomposição da situação que a vítima estaria se a negociação tivesse ocorrido. Então, veja só, o que eu gastei durante a negociação vai ter que voltar para mim. Alguns professores, a professora Paula Greco, o professor Gustavo Tependino, o professor Carlos Conde, no livro dele de Fundamento do Direito Civil, eles se referem ao interesse negativo como a abstração do ocorrido. Tente passar uma borracha na negociação e tente trazer a pessoa que se sentiu prejudicada para o momento que ela estava antes da negociação começar. Não é tão simples assim, tem alguns detalhes envolvidos, mas isso serve como referência para a gente. Mas será que isso é bom o bastante? Eu passei meses discutindo para fechar um negócio que ia me dar um monte de dinheiro lá na frente. Aí a outra pessoa sai de repente da negociação. Aí quer apenas me indenizar pelo prejuízo, mas eu fiquei privado de outra coisa. Essa outra coisa que eu fiquei privado é o chamado interesse positivo. E no interesse positivo, eu estou buscando a situação que seria obtida caso a contratação tivesse sido bem-sucedida. No interesse negativo, eu falava de abstração do ocorrido, para pagar uma borracha no que eu gastei. No interesse positivo, a situação é outra. Eu estou falando de adição do não ocorrido. Eu quero alcançar aquilo que seria meu se o contrato tivesse sido realizado. Bom, como é que a jurisprudência brasileira entende esse assunto? Não há dúvida que a pessoa que se sentiu prejudicada ingressa na justiça pedindo a responsabilização de quem desistiu do negócio, tem direito a buscar um interesse negativo. Basicamente, os autores todos trabalham nessa linha. Mas a grande maioria, numa perspectiva tradicional, não admite que essas ações de responsabilidade pré-contratual alcance o interesse positivo. Você pode buscar aquilo que você gastou durante as negociações, mas você não pode pretender receber aquilo que seria seu se o negócio tivesse sido fechado, tá? Porque a gente ainda está na fase das tratativas. O contrato não tinha sido fechado. Só que esse assunto não é o pacífico. O próprio Tependino, que eu mencionei para vocês, quando usa a tese da formação progressiva do contrato, ele fala da possibilidade de você pensar em relações contratuais de fato, ou reconhecer que o comportamento social típico de alguém ensejaria responsabilização, certo? Isso é uma discussão um pouquinho maior para a gente ter aqui. Eu não sei se vale a pena a gente continuar nela. Eu posso dar mais detalhes para vocês, se vocês entenderem quando eu fechar aqui meu raciocínio. Então, é que eu quero tentar explicar. Quando essas teorias do IEL foram criadas, a gente imaginava aquele contrato clássico, 2 pessoas em condições de igualdade, que têm liberdade de conversar e decidir se querem continuar juntas ou cada uma vai para um lado, no exercício da autonomia privada. Com as transformações sociais, a gente passou por uma situação que nem sempre o contrato em paridade, muitas vezes o contrato numa posição de desequilíbrio. Nessa posição de desequilíbrio e desvantagem, tem um lado mais vulnerável, e esse lado mais vulnerável acaba cedendo à imposição das cláusulas contratuais pelo outro lado. A gente tem contratos civis, a gente tem contratos de consumo, e essa discussão é importante porque nas relações de consumo, a gente não tem contratos no varejo, um de cada vez. A gente tem contratos no atacado. As relações são massificadas, os contratos são padronizados, os contratos são impessoais. Eu dizia a vocês que, por conta da mudança no modelo econômico vigente, as pessoas hoje, basicamente, decidem se querem aderir ou não ao contrato.
E elas não têm, na verdade, um verdadeiro consentimento sobre todas as cláusulas do contrato, porque elas não têm chance de discutir o contrato. Toda a teoria que o Bevilacqua traz para a gente, no Código 16 dos contratos, é baseada no que eu vou chamar aqui para vocês de dogma da vontade. Sem intenção, sem vontade, sem manifestação do consenso, no exercício da autonomia, não tem negócio, não tem contrato. Só que, pessoal, hoje você pega pessoas que, por força de lei, sequer poderiam ter a sua vontade considerada, por exemplo, um adolescente de 15 anos de idade, e percebe que ele sai, vai ao shopping, joga no PlayStation, vai para o cinema, compra um lanche, chama um motorista de aplicativo para voltar para casa, entra numa loja e compra uma roupa para ele. E essa pessoa age sem nenhum tipo de assistência de representação. Não tem um responsável legal maior de idade negociando com ele. E a minha pergunta é se esses contratos devem ser considerados válidos ou não. Ó, isso acontece à distância, com mais facilidade ainda. Você pega uma criança de 11, 12 anos, dá um celular a ela, ela entra na loja de aplicativo do celular, ela baixa um jogo. Ela baixa um aplicativo e ela começa a usar aquele aplicativo. E dentro daquele joguinho, ela faz compras de elementos para poder melhorar a performance no jogo. Eu vou dizer que todos esses contratos são contratos nulos se praticados por alguém absolutamente incapaz ou anuláveis se praticados por alguém de 16 e 18 anos. Tá? O professor Paulo Lobo, o professor Tependino, o professor Conder, nos livros específicos, quando tratam desse assunto, chamam a atenção que essas mudanças sociais precisam refletir a chamada teoria do contrato, naquela forma que você usa para explicar como é que a relação contratual funciona. Paulo Lobo, por exemplo, no livro de contrato dele, tem um tópico sobre condutas negociais típicas. Ele diz, olha, a gente vive num mundo tão padronizado, tão massificado, e quando você se comporta de uma determinada maneira, essa maneira é entendida pela comunidade como o seu desejo de fazer aquele contrato. Ainda que você não tenha percebido que estava contratando, ou ainda que você não tenha capacidade civil para isso. Nesses contratos de massa, ele entende que o negócio é considerado exigível e existe, independente da manifestação da vontade, porque a ferro e fogo, uma pessoa na idade que celebrou que praticou aquele ato, não deveria ter sua vontade considerada. E isso é muito interessante para a discussão da teoria da responsabilidade contratual e negocial, pelo argumento do seguinte: olha, eu estou na fase das negociações, eu não disse sim ainda, eu estou pensando. E já que eu estava pensando, eu decidi que não queria contratar. E você não pode me obrigar a contratar. Essa foi a discussão e que existia na época que o Ehring cria a teoria da responsabilidade por culpa em contraente. Mas se eu pego essa discussão e trago para os dias de hoje, eu vou ver situações onde a pessoa está negociando e está se comportando de uma maneira que qualquer um que esteja assistindo a negociação entenda que ela vai fazer o contrato. E aí se criou uma legítima expectativa no outro de que o negócio ia ser celebrado. Será que eu posso entender possível o desfazimento das negociações sem nenhuma consequência? A tendência é achar que não. Mas esse assunto é super controvertido nos tribunais e numa área que não aparece muito para a gente, na área das demandas arbitrais. A discussão sobre reparação de interesse positivo e negativo hoje no Brasil é uma discussão muito forte no campo das arbitragens, pessoal. Aí vejam só, tudo que eu falei para vocês até agora foi antes das pessoas colocarem assinatura no contrato e falarem assim, negócio fechado. Só que eu estou tratando de contratos na perspectiva do Código Civil. Porque se eu vou para o Código de Defesa do Consumidor, eu ainda preciso separar os contratos que são celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor dos contratos que são celebrados fora do estabelecimento. E aí tanto faz ser por telefone ou ser utilizando uma contratação eletrônica, uma contratação pelo site. Porque o Código de Defesa do Consumidor permite o exercício do direito de arrependimento, coisa que não acontece no Código Civil.
Então, se eu perguntei a vocês, a partir de que momento eu passo a ter deveres com os outros? A partir do momento que você contrata, mas acontece que, nos primeiros 7 dias, após a celebração de um contrato de consumo fora do estabelecimento do fornecedor, como eu tenho a possibilidade de me arrepender, o arrependimento na celebração desse contrato não vai gerar nenhuma consequência negativa para mim. Isso é feito para tutelar o consumidor que está na posição mais vulnerável em relação ao fornecedor. Mas essa lógica não serve para os contratos civis, regulados pelo Código Civil e celebrados de modo paritário. Perceberam a situação para mim? Então, vocês têm que tomar cuidado, quando vocês forem estudar esse assunto, vocês prestarem atenção quem é que vocês estão lendo. Você está numa negociação entre fornecedor e consumidor? Está na negociação entre duas empresas? O que você tem são dois profissionais liberais, um deles está querendo comprar o apartamento usado de outro, porque está se casando e quer se mudar para um lugar maior. A primeira discussão que vocês precisam definir é qual é a lei aplicável para esse contrato que vocês estão estabelecendo. Esse contrato que vocês estão tentando estabelecer e estão na fase das negociações, é um contrato civil, empresarial ou de consumo? Qual é a fonte normativa que vai reger esse contrato? Nós estamos na fase das negociações preliminares e já vamos celebrar um contrato definitivo, ou nós vamos sair das negociações preliminares, fazer um contrato preliminar para depois fazer o contrato definitivo. Negociação e contrato preliminar são duas coisas diferentes. Nas negociações ou tratativas, eu não tenho um vínculo negocial. No contrato preliminar, eu tenho um vínculo negocial, a pessoa não quer fazer o definitivo, é inadimplente e vai sofrer as consequências do inadimplemento do Código Civil, inadimplemento contratual. Mas, pessoal, vejam só, a escolha de sair ou não do contrato durante as negociações é sua. Mas as consequências de você decidir não continuar no contrato, elas não dependem da sua vontade. Hoje, elas estão estabelecidas por lei. O artigo 422 estabelece o dever de boa-fé desde o momento das negociações. E aqui vem uma discussão interessante, que sai do livro de contratos e vai para o livro da responsabilidade civil. Quando eu, no meio de uma negociação, desisto do contrato e a outra parte se sente prejudicada e vai me demandar em juízo, pleiteando indenização, essa ação é de responsabilidade civil contratual ou de responsabilidade civil extracontratual. E aqui, pessoal, a gente tem uma discussão que tem mais de 50 anos só no Brasil. Se faz sentido trabalhar a responsabilidade extracontratual usando as mesmas regras, ou melhor, a responsabilidade pela violação das tratativas ou pelo rompimento das tratativas. Para ser mais preciso, responsabilidade pelo rompimento injustificado das tratativas. Isso deve ser tratado como natureza contratual ou natureza extracontratual. Veja, quando eu, de modo injustificado e arbitrário, violando a confiança, interrompo as negociações preliminares, o fundamento do meu dever de indenizar é a lei ou a vontade das partes? Essa é que é a discussão aqui. Porque, pessoal, se você entende, como eu entendo, que o rompimento injustificado dá origem à violação de uma regra jurídica do artigo 422, do artigo 186 do Código, a sua vontade é irrelevante. Não precisava ter escrito nada nas negociações para você ser responsabilizado, porque você violou a lei que estabelece lealdade, que estabelece probidade, estabelece o dever de você informar tudo que for necessário durante as negociações. E, pessoal, a violação da lei enseja a responsabilidade extracontratual e o prazo prescricional para você tomar uma providência de 3 anos. Artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Mas acontece que, desde o momento que o IERI criou a teoria da responsabilidade por culpa em contraendo, eu tenho uma série de críticas a essa frase, mas não é momento para colocar para vocês aqui, ele equiparou a responsabilidade por
ruptura arbitrária das tratativas, a responsabilidade contratual. Isso implica a mesma forma de calcular correção monetária, de calcular juros. E aí, vocês têm que entender que na jurisprudência brasileira, e, sobretudo, a influência que os livros de contratos trazem para os juízes, a gente tem posições diferentes. Para a maioria da doutrina, faz sentido você ter uma responsabilidade que decorre da violação da lei, uma responsabilidade extracontratual, e uma responsabilidade que decorre da violação do contrato, uma responsabilidade contratual. Esses dois tipos de responsabilidade têm prazo de prescrição diferente, forma de calcular juro e correção monetária diferente. A responsabilidade extracontratual depende de uma demanda de conhecimento. A responsabilidade contratual já pode iniciar na fase de cumprimento por execução de título extrajudicial. Então, tem uma série de diferenças entre elas. E tem autores que sustentam que a gente deveria unificar o tratamento da responsabilidade, que não seria útil você ter mais de um regime de responsabilidade diferente no nosso país. Toda vez que a gente está no momento de mudança de legislação, e a gente está agora com a Comissão de Atualização do Código Civil, esse debate volta. Hoje, no Brasil, coexistem dentro do Código Civil dispositivos que disciplinam a responsabilidade por violação da lei, a responsabilidade extracontratual, de maneira diferente dos dispositivos que tratam da responsabilidade por violação da vontade, a responsabilidade contratual. E a maioria da jurisprudência brasileira trata a responsabilidade pré-contratual com natureza de responsabilidade contratual. Eu, Marcos, particularmente, não concordo, mas como advogado, preciso seguir orientação jurisprudencial e explicar para os meus clientes, tá certo? Quais são as diferenças entre as duas. Para mim, não faz sentido tratar da violação de um dispositivo da lei que independe da vontade como se fosse violação contratual. Mas é assim que funciona. E não é só no Brasil. A gente tem outros sistemas jurídicos, vou fazer referência aqui ao sistema alemão, tá? Que também tem uma distinção bem próxima do que eu estava discutindo aqui para vocês. Isso, pessoal, acontece antes de se assinar o contrato definitivo, para vocês terem uma ideia. Então, vocês imaginem que, normalmente, as pessoas enxergam que tem a negociação, o contrato e o pós-contrato, e separam a situação em 3 blocos. O Clóvis do Couto e Silva, ele trabalha como se fosse uma pista. Você tem o ponto de partida e o ponto de chegada. E em cada lugar dessa pista, você vai ter paradas. Paradas que vão ser positivas, paradas que vão ser negativas. Ele fala da perturbação das relações obrigacionais. É como se você tivesse um barulho pequenininho que não lhe incomoda, até um ruído enorme que deixa você incapacitado de fazer qualquer coisa. Ele diz que, dependendo da intensidade desse problema, a resposta do sistema jurídico é diferente. Vejam, por exemplo, que a gente não tem no nosso código um capítulo específico destinado à revisão dos negócios. Mas, no artigo 187, a gente trata de lesão. As pessoas vão discutir um problema que existia durante as negociações e que acabou passando para o contrato. No artigo 317, no livro de obrigações, eu tenho um artigo que fala sobre a possibilidade do juiz corrigir o valor de uma prestação se aquela prestação que foi estabelecida no contrato for desproporcional. No artigo 404, ainda no livro de obrigações, eu tenho a possibilidade de se pedir uma indenização suplementar se o valor que foi estabelecido na cláusula penal não for suficiente. Mas se você exagerar no valor da cláusula penal, o artigo 413, ele estabelece a possibilidade do juiz, utilizando a equidade, reduzir o valor da cláusula penal do contrato. Você tem os dispositivos que a gente trabalhou, 421 e 422, que trabalham princípios que são de observância obrigatória, função social e boa-fé, que, se não forem cumpridos, ensejam a revisão dos contratos. 423 separa contratos paritários de contratos de adesão e impõe ao juiz interpretar um contrato de adesão do modo mais favorável para o aderente. E, pessoal, com esse monte de dispositivo, e olha que eu nem citei o 478, 480, com esse monte de dispositivo, o juiz pode decretar nulidade total do contrato, decretar nulidade parcial de uma cláusula do contrato, ele pode reduzir encargos que são desproporcionais, ele pode dizer que não tem nada de errado no contrato, o contrato tem que ser mantido, ele pode reconhecer que o contrato X é nulo e converter o nulo num ato válido, ele pode interpretar
vedando enriquecimento sem causa. E desse monte de instrumento contratual que você tem no sistema, autores como o professor Paulo Lobo, como o professor Rodrigo Toscano de Brito, retiram a expressão princípio da equivalência material dos contratos. De você partir para uma mesa de negociação, entendendo que aquilo que foi discutido, aquilo que foi conversado, deve ser conversado partindo do pressuposto que as prestações, os interesses das partes têm que ser protegidos, tá? Com um mínimo de razoabilidade e proporcionalidade entre as prestações. Senão, não faria sentido. Vocês me pediram para falar não só de responsabilidade pré-contratual, pediram para falar também de responsabilidade pós-contratual. E, pessoal, o raciocínio que a gente aprende no livro das obrigações é que eu, credor, estou em condições de obrigar o devedor a fazer, não fazer, a dar alguma coisa. E as obrigações do devedor terminam com o adimplemento, com o pagamento da prestação. As pessoas costumam raciocinar que com o adimplemento, com o pagamento, as obrigações das partes, elas acabam, se extinguem. A partir daí, você não tem nada para exigir de mim, eu estou livre. Só que o nosso sistema jurídico estabelece alguns deveres que perduram mesmo depois que o objeto do contrato termine. E, eu tenho que separar para vocês deveres de proteção e deveres de prestação. Quando você compra uma casa, você quer saber quanto você vai pagar, que dia você vai receber a casa. Você quer que os direitos que vão transferir para você sobre a casa estejam perfeitos. Esses são os deveres de prestação. Na compra e venda, alguém se obriga, mediante recebimento de dinheiro, a transferir a propriedade de algo para você. Mas, paralelo a esses deveres de prestação, eu tenho deveres de proteção. Ou seja, informar você de todos os problemas em relação àquele imóvel, de tudo que é relevante para você saber antes de decidir se quer ou não fechar aquele negócio. E tanto a violação de deveres de prestação quanto deveres de proteção ensejam a responsabilidade contratual. O problema, pessoal, é que as pessoas dão mais valor aos deveres que decorrem do objeto da prestação, tá? Aquilo que eu vou receber, aquilo que vão me pagar. Mas a lei não distingue a responsabilidade da falta de informação, da falta de boa-fé, da falta de probidade, que também geram consequências e que também podem ser motivos, tá certo, de invalidação do contrato ou de responsabilização por perdas e danos. Só que a doutrina costuma chamar esses deveres de deveres laterais, tá? Do contrato, ou deveres anexos dos contratos. E quando você usa a expressão lateral, anexo, parece que eles são secundários, parece que eles estão em segundo plano. Eu não raciocínio assim. Porque quando você viola um dever de prestação, a origem desse dever que você violou é a sua vontade, é a vontade do outro contratante. Mas quando você viola o dever de informação, a informação adequada que você tem que passar para o contrato não depende da sua vontade. Ela é imposta pela lei. Não importa se tem uma cláusula ou não no contrato estabelecendo aquilo, porque você deve informar a pessoa do essencial para poder ela conhecer dos riscos do negócio, sob pena de você responder, por exemplo, na evicção e nos vícios redibitórios por perdas e danos. E os que passaram já pelo quinto período tiveram chance da gente conversar um pouquinho em sala sobre esse assunto, tá? Então, vejam só, quando a gente fala de responsabilidade pré-contratual, muitas vezes a pessoa violou deveres de proteção, não os deveres principais relativos à prestação do contrato. Mas a violação de deveres gera consequências. A pergunta é se as consequências vão atingir só o interesse negativo de recompor o que você perdeu, ou o juiz vai considerar um interesse positivo, aquilo que você deixou de receber, já que o contrato não foi celebrado e você tem uma expectativa de receber aquilo ali. Mas, Marcos, você estava falando de responsabilidade pós-contratual. No Brasil, os casos mais comuns dizem respeito a contadores, a médicos, a advogados, que mantêm o dever de confidencialidade e sigilo, de não utilizar informações que receberam
dos clientes durante o período contratual, em prejuízo dos seus clientes depois que o contrato termina. Esses deveres de confidencialidade perduram mesmo depois que o contrato é celebrado. Mas, pessoal, não tem muita divergência em relação a isso no nosso sistema. Eu prefiro trabalhar com vocês responsabilidade pós-contratual de outro jeito. No campo do direito do consumidor, um dos grandes problemas da atualidade diz respeito à chamada vida útil do produto ou do serviço. Vamos trabalhar a vida útil do produto. Ó, no Código Civil, se você quer alegar vício redibitório, ainda que o vício, pela sua natureza, só pudesse ser conhecido mais tarde, se estabelece um prazo máximo para você alegar vício. Se você compra uma coisa móvel, o vício tem que aparecer em até 180 dias da entrega efetiva da coisa, para que você possa responsabilizar a pessoa que te vendeu o produto com um problema, com defeito. Se você compra uma coisa imóvel, o vício tem que se manifestar em até um ano. Se depois de um ano não tivesse manifestado o vício, ele aparecer com 2 anos, com 3 anos, você não pode mais fazer uso dos dispositivos que estão devido ser debitório. Mas no Código de Defesa do Consumidor não é assim. No Código de Defesa do Consumidor, pessoal, a gente tem que lembrar que os vícios ocultos podem ser objeto de responsabilidade do fornecedor e o prazo de decadência para você alegar os vícios contam a partir do surgimento do problema. E aí, veja, eu compro uma geladeira e 3 anos depois ela quebra. Eu compro um carro, meu carro já tem 5 anos, e aí deu um problema no carro, ele parou de funcionar, e aí, se eu for pegar e interpretar literalmente o Código de Defesa do Consumidor, é vício oculto, e a partir do momento que surge o vício, eu vou ter 90 dias, já que é um produto durável, para ir para o judiciário. Mas aqui para nós, depois de 3 anos, a sua geladeira quebrou. Ela quebrou por um problema que já existia desde a fabricação, antes de você adquirir, e só surgiu agora 3 anos depois, ou a geladeira foi desenhada para funcionar por 2 anos. Ela já passou desses 2 anos. Ela quebrou mais para frente. A vida útil da geladeira terminou. Logo, não tem vício para você alegar e o fornecedor não deve ser responsabilizado. Está na hora de você comprar outra geladeira. Eu estou vendo a Jéssica e a Camille agora. Se você comprar uma geladeira para sua casa, quanto tempo você espera que ela dure? A geladeira que vocês têm em casa foi comprada quando? Sabe qual é o problema? É que é difícil para a gente pensar que o seu computador, o seu celular, a geladeira, o carro, todos têm uma vida útil e a vida útil não é a mesma. E, pessoal, o carro de um motorista de aplicativo provavelmente não vai ter a mesma vida útil de alguém que só anda com o carro para ir para o trabalho e volta. E que só anda sozinho no carro, não anda com o carro cheio de pessoas e com a mala cheia o tempo todo. Perceberam o raciocínio? Então, existe uma crítica em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que o fato de você não estabelecer a vida útil dos produtos e limitar esse lado do fornecedor, deixa o fornecedor numa posição muito desconfortável, prejudicial para ele. Mas eu acho que o contrário seria pior. Imagine você exigir de um leigo, de todos os consumidores, que eles tivessem que levar em consideração a vida útil na hora de fazer a compra de cada produto que precisa para atender uma necessidade sua. Como é que isso funcionaria? Essa discussão da responsabilidade que surge, ó, você já comprou o produto, você já pagou o produto, você está utilizando o produto há anos, aí o problema aparece e você quer responsabilizar quem te vendeu. Entenderam por que a discussão de responsabilidade pós-contratual? E aí, ó, o que é que eu quero que vocês raciocinem nesse ponto? Uma das áreas mais discutidas hoje na jurisprudência diz respeito à responsabilidade do mercado imobiliário. Você compra um apartamento na planta, o apartamento é entregue para você, 4 anos depois, 8 anos depois, as pastilhas da fachada do seu prédio começam a cair, acertando os carros que estão no pilotis. Ó, começa a entrar água toda vez que chove pelas janelas do seu quarto. Tem um monte de infiltração na fachada do prédio. Ó, dentro do prédio tem um monte de rachadura.
E aí, a pergunta é, você compra uma casa novinha, achando que 2 anos depois, 3 anos depois, vai ter que fazer reparos na casa? Ou se isso está acontecendo, é por responsabilidade de quem construiu? Mas quem construiu vai dizer a você que recebeu o dinheiro, lhe entregou o imóvel, que já passou o prazo de garantia e que ele não tem mais nada a ver com isso, que ele não pode ser responsabilizado. O problema, pessoal, é que para deixar isso mais difícil ainda, a gente não tem uma regra estabelecendo qual é a vida útil do produto, do apartamento, do carro, da geladeira. Ó, quando eu falo regra, regra jurídica, tá? Porque a gente tem vários institutos que criam normas técnicas. Norma técnica é soft law, não é cogente, não é obrigatória. Serve para certificar os produtos, certo? Então, para você saber se vai comprar um ar-condicionado barulhento ou não, tem lá um selinho que cola no ar-condicionado com o nível de ruído. Para você saber se a geladeira da sua casa gasta muita ou pouca energia, também tem um critério de eficiência energética no produto. Esses critérios são estabelecidos pelo Inmetro, são estabelecidos pela ABNT, são normas técnicas para você comercializar o produto e poder utilizar determinada certificação, tá? E hoje as construtoras estão indo para o judiciário dizendo assim, olha, fiz o prédio, se a esquadria está com vazamento, é porque você, a cada 2 anos, tem que fazer manutenção na esquadria, ou a cada 5 anos, você tem que fazer manutenção na esquadria. O teu prédio tem 10 anos e vocês nunca fizeram manutenção na esquadria. Então, o que é que acontece? O produto de vocês, o apartamento, tem uma vida útil. E aí, depois de 5 anos, se você não fizer a manutenção e corrigir os problemas, tá? Ele vai apresentar infiltrações, ele vai apresentar rachaduras. E isso não é responsabilidade minha do contrato. Isso era responsabilidade sua fazer a manutenção e você não fez. Por isso, eu não posso ser responsabilizado. Entenderam o raciocínio? Tá? E aí começa uma discussão no Poder Judiciário se essas normas técnicas que estabelecem vida útil ou estabelecem período de tempo para fazer manutenções são de incidência obrigatória e exigíveis de quem adquire as unidades para poder eximir o construtor de responsabilidade. A gente ainda não tem uma posição definitiva do STJ, mas você tem várias ações em níveis diferentes de andamento, primeiro grau, Tribunal de Justiça, aguardando julgamento no STJ, para deliberar sobre o assunto. E como o número de questões está crescendo muito, eu imagino que a gente, em breve, vai ter uma discussão interessante sobre a uniformização disso, ou através de um julgamento com efeito repetitivo, ou com o IRDR, alguma coisa deve acontecer no STJ em relação ao assunto. Eu queria mostrar para vocês como é que esses assuntos que eu estava falando aqui durante essa conversa aparecem no Poder Judiciário. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e, antes de começar a nossa conversa, eu entrei no site do STJ, eu coloquei algumas palavras-chave e quero mostrar a vocês o que é que a gente tem de julgamento em relação a esses assuntos. Por exemplo, se eu pegar e consultar no site do STJ responsabilidade pré-contratual, vejam o que é que aparece para mim. Vocês estão vendo a minha tela agora sendo compartilhada. Aqui no espaço de pesquisa eu coloquei responsabilidade pré-contratual, tá certo? E apareceram 27 acordos aqui. Eu disse assim, Marcos, tão pouquinho? Por que tão pouquinho? Porque a súmula 7 do STJ diz que não cabe ao STJ rever questões relativas aos fatos da ação. O STJ é um tribunal que trata do direito sobre os fatos. Além disso, você não pode levar para o STJ a discussão de cláusulas contratuais. A súmula 5 impede isso. Então, você vai ter muito mais decisões em tribunais estaduais tratando do assunto do que no STJ. Quando a gente fura a bolha e consegue que o STJ analise os casos de responsabilidade pré-contratual, você vai ver que algumas palavras começam a se repetir aqui. Ó, deixa eu descer mais um pouquinho. E aí você vai ver que os casos dizem respeito ao dever de informação. E a maioria dos casos que aparecem aqui dizem respeito à ação de seguro. Antes de fazer o seguro,
você tem que dar informações para a seguradora analisar o risco que vai ser fazer um contrato com você, já que a gente está diante de um contrato de natureza aleatória, tá certo? Então, o que é que acaba acontecendo? Quando você estabelece na fase pré-contratual as informações, isso permite que você decida se você concorda com as cláusulas e com os excludentes. Se você não dá as informações direito, você vai ter um debate que pode chegar no tribunal. Vou pegar outra decisão aqui para vocês, ó. Lealdade, informação, deveres anexos, descumprimento, fase pré-contratual, legítima expectativa, proteção, padrão de comportamento, dever de diligência, harmonia. E quando isso não é cumprido, você tem um inadimplemento e você configura a responsabilização, tá? Pessoal, eu estou passando aqui para vocês, mas se vocês quiserem voltar para esses acordos, é só você escrever responsabilidade pré-contratual na pesquisa e você vai conseguir ver as decisões que eu estou colocando aqui. Não é difícil. E aqui em cima ó, tem o número do RESP, que na barrinha azul, ó, o RESP 1.862.508, por exemplo, para esse caso aqui que eu estou colocando para vocês. E ó, no final de cada ementa, você vai encontrar outras decisões que também tratam da responsabilidade nessa fase pré-contratual, certo? Eu podia continuar aqui mostrando as 27 para vocês, mas eu acho que esse não é o caso. Eu vou deixar essa aba aqui da responsabilidade pré-contratual e vou mudar de aba para vocês. Deixa eu sair aqui, parar o compartilhamento, e eu vou para uma aba aqui que trata da responsabilidade pós-contratual agora, para vocês terem uma ideia. Vou dividir aqui a tela com vocês de novo. Ó, mesma página, tá? Não é repetição. Agora eu pesquisei responsabilidade pós-contratual, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês que no campo pós-contratual aparece aqui, ó, muitas decisões sobre vícios de construção, que foi o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Normalmente situações onde você tem aquisição pelo sistema financeiro da habitação, imóveis que têm um monte de falha construtiva que não foram sanadas por aqui, e se discute, por exemplo, se o banco que fez o financiamento, a Caixa Econômica Federal, ou a seguradora que garantiu esses contratos, também deve ser responsabilizada por conta dos vícios que apareceram na construção. Isso daria outra conversa para a gente aqui, de mais de 1 hora aqui de duração, só para discutir essas questões que envolvem a área habitacional. Mas vou terminar aqui a nossa conversa falando da responsabilidade pós-contratual, chamando a atenção para vocês para o Código de Defesa do Consumidor, para dispositivos que protegem a saúde e a segurança dos consumidores. Vejam só o que é que eu vou fazer agora. Eu agora vou abrir outra tela, dessa vez o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078. Vou colocar ela na tela para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa aparecer disponível para vocês. Pronto. Vocês estão vendo agora o texto do CDC. E, ó, seção 1, da proteção e da saúde e segurança. Olha que coisa interessante aqui. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde e à segurança dos consumidores. Vocês estão vendo? Eu vou descer mais um pouquinho. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deve informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade e periculosidade. Pessoal, o artigo 8º diz assim: não coloque no mercado um produto que não seja seguro. Se houver risco inerente ao uso do seu produto, o artigo 9 diz que você tem que informar isso para as pessoas, a embalagem, para que você saiba antes de comprar. Mas imagine que você colocou um produto no mercado e que na hora que você colocou, você não sabia do problema. Mas depois que as pessoas começaram a usar, o problema apareceu. Você vai ter aqui, ó, 10. O fornecedor não pode colocar no mercado um produto que sabe ou deveria saber apresentar nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Mas o fornecedor que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresente, deverá comunicar o fato às autoridades. E não só comunicar o fato às autoridades, pessoal. Ele vai ter que fazer um recall.
ele vai ter que recolher os produtos e devolver o dinheiro para as pessoas, ou chamar as pessoas para sanar aquele risco para a saúde e para a segurança das pessoas. E esse dever decorre da lei e vai ser exigível depois que o contrato terminou. A Jéssica já comprou o produto, está usando em casa. Mas mal sabe ela que a bateria que está no celular que ela está usando, dependendo da temperatura externa, quando ela colocar no carregador, pode explodir e fazer pegar fogo o telefone celular. E isso pode levar a um incêndio na casa dela. Tá? Mas a Jéssica já pagou pelo celular. Ela já recebeu o celular. Ela está utilizando o celular. Já teve adimplemento, o contrato encerrou. Mas o dever de garantir a segurança e a saúde dos fornecedores, dos consumidores, é exigível do fornecedor durante todo o período de vida útil do produto ou do serviço. Entenderam o raciocínio? E esse dever independe da vontade dos envolvidos. O que é comum à responsabilidade pré-contratual e à responsabilidade pós-contratual é que elas existem por incidência da norma, da lei. É um dever geral que é exigível de todo mundo, havendo uma cláusula no contrato estabelecendo isso ou não. E eu não posso, sobretudo nas relações de consumo, me exonerar dessa responsabilidade. Não adianta eu colocar uma cláusula no contrato dizendo que você está comprando por sua conta e risco e que se acontecer alguma coisa errada no uso daquele produto, eu não tenho nada com isso. Porque eu teria uma cláusula considerada abusiva nos termos do artigo 51 do CDC. Tá? E aí, pessoal, a gente poderia discutir a responsabilidade pós-contratual nos contratos de saúde, a gente poderia discutir os assuntos que a gente conversou aqui em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque muitas vezes, para você comprar alguma coisa na internet, você precisa preencher um cadastro, você precisa dar informações pessoais para que aquele produto saia da loja e chegue na sua casa. Você já pagou no cartão de crédito, o produto foi enviado para você, você já está utilizando o produto, mas o Tiago deixou os dados dele lá na Shein, quando ele comprou uma camisa que chegou na casa dele. E aí, Tiago, 2 anos depois, o servidor da Shein é atacado. E as tuas informações, o teu nome, tua data de nascimento, o teu CPF, são vazadas na internet. E aí a gente vai perceber que, hoje, além dos deveres do objeto do contrato de prestação, nos deveres de proteção, a gente vai também encontrar o dever do fornecedor que trata dados pessoais de garantir, tá, que em todas as fases, coleta, tratamento e armazenamento dos dados, esses dados vão estar protegidos, porque o uso não autorizado ou indevido desses dados pode causar prejuízo para a gente. A gente está passando, pessoal, por uma discussão no Congresso sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. E essa discussão ela tem várias ramificações. A comissão que está atualizando o Código Civil também está preparando um livro que vai ser chamado Direito Civil Digital. Além dos 7 livros que a gente tem no Código Civil, a gente vai ganhar um 8º livro que vai trabalhar o digital nas relações entre pessoas. Isso é novidade. Nenhum Código Civil do mundo tem um capítulo desse. O da gente deve ser o primeiro a ter um capítulo parecido dessa forma como está sendo imaginado. Mas sabe qual é o problema? A discussão hoje é que, quando a gente está no mundo digital, a gente entrega tanta informação nossa, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, essas informações são captadas e são processadas, e faz com que algumas empresas saibam mais da gente do que a gente se dá conta. Então, essa empresa sabe que você gosta de um determinado tipo de música, essa empresa sabe que você, aos sábados, às 4 horas da tarde, costuma ligar o seu serviço de streaming para poder ouvir música. A empresa sabe que normalmente você começa ouvindo um estilo X de música e 5 minutos antes da hora que você costuma acessar o seu serviço de streaming, você recebe nas redes sociais, ou recebe um e-mail, ou recebe um SMS, ou quando você abre o serviço de streaming, aparece lá um anúncio para você comprar um álbum do cantor que você costuma ouvir. Você nem sabia que o cantor tinha lançado uma música, mas acontece que naquele dia, naquela hora, você está focado para isso, ele aproveita para induzir o seu comportamento.
você acaba comprando coisa que você não imaginava que ia comprar. Você nem tinha pensado naquilo e acaba clicando e fazendo a compra. Alguns professores estão discutindo o que se chama de neurodireitos e do risco de utilizar a inteligência artificial para manipular os nossos comportamentos. Pessoal, dá para medir a velocidade com que você olha para a tela, pelos movimentos do seu olho. Dá para medir a velocidade que você tecla. Dá para saber se você está triste ou está feliz pelo tipo de música que você ouve. Dá para saber se você dormiu bem ou dormiu mal pelos dados biométricos do relógio que você coloca no braço. Dá para saber se você faz exercício ou não pela quantidade de passos que o relógio vai marcar em relação a isso. Dá para saber se você está em casa ou se você está viajando pela localização do GPS do telefone celular. Agora imagine juntar essas informações todas. Hoje o Bruno está triste. Vou oferecer esse tipo de música e uma viagem para esse lugar aqui que é de férias. Tem 2 semanas que o Tiago só faz consulta em livraria. Ele deve estar tentando se preparar para uma prova, para um concurso, para alguma coisa. Vou oferecer esse curso aqui para ele, tá? E aí a pergunta é razoável oferecer para você coisas com base em informações da sua vida que foram extraídas e que você não faz ideia que a pessoa sabe que a pessoa que está negociando com você sabe? O que é que a loja sabe de você na hora que você vai fazer a compra? Você tem direito a saber que informações a seu respeito ela tem quando ela faz uma proposta para você, ou isso é irrelevante? Não faz diferença para o negócio. A Comissão de Atualização do Código, seguindo o que acontece na Constituição do Chile, previu dispositivos para proteger neurodireitos, para impedir que as pessoas comecem a investigar o que a gente pensa, o que a gente quer e manipule nossas emoções. Os relatores não vão colocar isso na proposta final, mas essa colocação ou retirada da informação ainda vai ser discutida pela comissão, ainda vai ser sujeita à votação. Então, no campo das negociações preliminares, o uso da inteligência artificial nessas negociações, dos limites do que você pode ou não fazer para tentar manipular o comportamento das pessoas, vai ter muita discussão nos próximos meses, certo? O que vocês viram na sala é a ponta do iceberg. Mas, se você tivesse no Vale do Silício, se você tivesse no Porto Digital em Recife, você estaria mais preocupado com inteligência artificial e com direitos. Se você estiver aqui em Maceió trabalhando para uma construtora, trabalhando para a DEME, talvez você esteja mais preocupado com a vida útil dos produtos e o CDC. Se você estiver em Brasília, talvez você esteja mais preocupado com a oferta de bens e serviços para pessoas aposentadas e crédito consignado. O que é que vocês entendem é que esses conceitos de responsabilidade pré, responsabilidade pós, deveres gerais, deveres de proteção, deveres de prestação, lealdade, abuso do direito e coibição de você romper abusivamente uma negociação, eles valem para qualquer tipo de contrato. Depende da sua realidade, depende da sua necessidade no momento, certo? Então, o legal é você entender que essa teoria geral, ela serve como se fosse o fundamento. A partir disso, você vai refinando e você vai desenvolvendo para aquilo que você precisar. Tá bom? Eu vou tirar aqui o destaque da tela para vocês, para poder olhar para todo mundo, para vocês me disserem se querem que a gente converse sobre alguma coisa mais específica. Eu já estou falando aqui há 1h30, já bombardeei vocês de informação, e eu queria que vocês percebessem o tamanho da aula que eu trato disso na graduação, do tamanho da aula que eu dei para vocês agora. O que acaba acontecendo é que essas discussões sobre responsabilidade pré e pós se costuma ver numa especialização de contratos pós-graduação. Muitas vezes você vai fazer um mestrado e você vai trabalhar direito privado, e quando você vai discutir autonomia, você trabalha disso, tá certo? Então, é como se você estivesse na graduação no primeiro degrau da escada. Você pode discutir isso muito mais acima. Tem uma coisa que eu devia ter falado quando a tela estava fechada em mim, que eu não falei, mas que eu quero terminar com isso para vocês. Hoje,
a gente ainda tem uma discussão de um conteúdo ético nos contratos. Existe um acrônimo de 3 palavras em inglês que passou a ser algo onipresente, ESG. O ESG vem das palavras environmental, ambiente, meio ambiente, proteção à natureza. O S é de social, tá certo? De proteção com questões que dizem respeito às pessoas, à diversidade. E o G diz respeito à governança. O G combate corrupção nas empresas, combate nepotismo, pede estabelecimento de regras claras de regulação na empresa, o que a gente chama de compliance. O S do social, do ESG, trata de diversidade nas empresas, de proteção contra o assédio, de assegurar paridade entre homens e mulheres em relação a recebimento nas empresas. O E de meio ambiente protege de desperdício de recursos, de responsabilidade por resíduos sólidos, tá certo? Dentre outras coisas. E muitas vezes, pessoal, quando hoje eu vou contratar com uma empresa, a empresa diz assim, olha, antes de mais nada, para poder você contratar comigo, eu preciso que você declare que você não usa trabalho escravo, que você tem uma política de diversidade no trabalho, que você tem regras anticorrupção na sua regulação interna da empresa. Porque se você não fizer isso, eu não posso nem continuar negociando com você. E, pessoal, sabe o que é curioso? Essas regras éticas de governança, de compliance, elas são soft law. O que é soft law? É um compromisso ético, que não é coercitivo, que você vai adotar se você quiser, que não vai ter uma norma que te impunha a fazer isso. Só que o problema é que se todo mundo do mercado decide que essas regras são importantes e tem que seguir, e você não segue essas regras, o que vai acontecer é que você não vai conseguir contratar com mais ninguém. Você vai tentar vender o seu produto para uma empresa maior do que a sua, e a empresa vai exigir de você que você apresente certificados de conformidade ambiental, certificados que você não tem nenhuma ação trabalhista, certificados que você vai querer ver os seus regulamentos internos para saber como é que você lida com questões de corrupção. E se você não tiver isso, eles vão interromper as negociações. Se você declarar que tem, na verdade não tiver, isso vai dar motivo a você interromper negociações com justa causa, sem nenhum tipo de responsabilização, ainda que você tenha gastado dinheiro com isso. Além do mais, pessoal, essas cláusulas de conteúdo ético também valem para o comportamento. Então, vocês vejam, por exemplo, jogadores de futebol que tinham contrato de patrocínio e que depois foram presos, acusados, processados e condenados por crimes de assédio, por crimes de estupro. E o que aconteceu com eles? Eles perderam todos os contratos de patrocínio que eles tinham, ou porque se doparam e eram esportistas e não poderiam ir contra as normas do esporte, ou porque violaram a regra do Código Penal, e isso interferiu no contrato de patrocínio. Tá? Então, você tem hoje outras camadas de regulação que você coloca nos contratos. Uma discussão sobre ESG também daria aqui outra conversa dessa de 1h30, de 2 horas com vocês. E aí, o que é que você vai querer fazer quando você sair da graduação? Qual é o seu nicho de trabalho? Você vai trabalhar com empresarial? Você vai trabalhar com consumidor? Você vai trabalhar com o poder público? A gente tem uma regra de governança hoje para as empresas públicas, que vai se associar às regras de licitação de contratos administrativos. Mas a gente vai ter uma discussão sobre governança e compliance para entidades privadas. Você tem gente que trabalha com certificação. O que é que significa ISO 9000, ISO 21000, ISO 17000? Para que serve a certificação dessa? Como é que eu faço para ter uma certificação? Quem é que decide se eu posso utilizar um selo de certificação ou não de certificação? Então, eu vejo muita gente saindo da faculdade para fazer a mesma coisa e tem um monte de áreas novas que exigem conhecimento específico, que estão com a escassez de profissionais, mas as pessoas às vezes nem sabem que poderiam atuar nessa área. Então, vocês têm um mercado grande de trabalho aí pela frente, tá bom? Eu paro por aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a parte que eu falei gravada, mas para vocês ficarem mais confortáveis, eu vou parar a gravação agora, e a gente pode continuar conversando aqui e tirar as dúvidas de vocês. Eu acho melhor, o que é que vocês acham, tá? E aí depois alguém me manda um zap para saber para quem eu mando o link. E aí eu mando o link, tá, do YouTube, se vocês quiserem compartilhar o que a gente conversou hoje com alguém, tá bom?
Então, para quem vai assistir o vídeo, a gente para aqui e continua na sala ainda conversando mais um pouco.